Bom dia aos que aqui se encontram. Bom dia aos nossos irmãos que nos assistem pela TV, nos ouvem pela rádio. É sempre muito bom começar o dia entre irmãos e buscando refletir o Evangelho de Jesus, como nós temos feito todas as sextas-feiras aqui nessa casa. O nosso livro de estudo é o Pão Nosso, e Emmanuel sempre nos traz reflexões, pelo menos a mim, sempre são surpreendentes, quando nós vamos pegando aqueles versículos, nós vamos lendo, e imaginar, a profundidade com que Emmanuel nos brinda com algumas possibilidades de interpretação daqueles versículos. Porque o que nós fazemos aqui não é nada além disso, de compartilhar um pouco uma possibilidade de interpretação do texto do Novo Testamento, das cartas, dos Atos dos Apóstolos. Sempre há muito o que buscarmos nesses versículos, sempre há muito o que nos aprofundarmos. Mas nós vamos nos aproximando paulatinamente e vamos compreendendo para as nossas vidas esses ensinamentos tão profundos que nos foram premiados por Jesus e pelos seus colaboradores. E na manhã de hoje, o nosso tema está exatamente na carta de Paulo aos Hebreus. E essa carta, Emmanuel nos relata lá no livro Paulo e Estevão, que ela foi escrita ao final do dia, todos os dias, ali no finalzinho do dia, já perto de adormecer, de descansar um pouco, Paulo se dedicava então a escrever essa carta ao seu povo. E há o registro de Emmanuel que ele fazia isso com lágrimas nos olhos. E por que ele fazia de uma forma tão emocionada o registro dessa carta? Porque Paulo fez uma tentativa, e essa tentativa foi uma tentativa frustrada, de apresentar o Evangelho de Jesus aos seus correligionários judeus em Roma. E como ele não conseguiu, ele não obteve êxito nessa tentativa, ele decidiu então desistir e concentrar seus esforços junto aos gentios. Mas um senhor se aproximou de Paulo e pediu a ele que não desistisse de sua gente. Então é com essa emoção, aceitando esse pedido, que Paulo decide escrever aos irmãos de boa vontade dentro do judaísmo. E nós vamos sempre encontrar essa referência, O próprio Evangelho do Cristo é para aqueles de boa vontade. Paulo também o faz assim. E ele resolve escrever porque ele estava em prisão domiciliar, então ele não podia ir falar nas sinagogas. Então ele começa a escrever essas cartas. E o próprio Paulo afirma no livro Paulo e Estevão que ao concluir a carta, ele diz: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. Nós gostamos sempre de explicar o contexto e o texto que é trazido para que nós possamos entender os presentes, os tesouros com que Paulo nos brinda com as suas epístolas. E quando nós formos ler a carta aos Hebreus, possamos lembrar que ele próprio disse que o fez do fundo do seu coração, com o seu mais puro sentimento. Que nós possamos também lê-la em cada versículo, em cada trecho, buscando se envolver desse sentimento amoroso com que Paulo se dedicou a escrevê-la. Então, assim, lá no capítulo 13 da carta aos Hebreus, no versículo 9, Paulo registrou: é bom que o coração seja fortificado pela graça e não por alimentos, os quais nunca foram proveito para aqueles que disso fazem uma questão de observância. Do que será que Paulo está falando? Eu sempre fico me perguntando, o que será que Paulo quis dizer com isso? Na verdade, esse trecho ele já está lá no final da carta, onde Paulo relembra algumas condutas, algumas posturas, e ele chama atenção aqui
para que o coração seja fortificado pela graça e não pelos alimentos. E aí nós vamos encontrar em Emmanuel uma proposta de que, nesse versículo, Paulo está nos trazendo a reflexão acerca do alimento para o espírito. E quando nós estudávamos esse trecho, eu fiquei, assim, a gente às vezes fala as coisas e não se percebe, né? E finalmente eu me dei conta, falei, realmente, se o nosso corpo precisa da água, do alimento, para poder estar bem e desempenhar as suas atividades, qual não será a necessidade do nosso espírito? O nosso espírito também se alimenta de algo. O nosso espírito também precisa de algum alimento para fortalecê-lo, para dar-lhe musculatura moral para realizar as coisas que precisa ser realizado por meio desse corpo físico. E é essa proposta que Paulo nos traz nessa mensagem do livro Pão Nosso, que ele intitula Nutrição Espiritual. Do que será que o nosso corpo necessita para se alimentar, para se fortalecer? O que será que alimenta a nossa alma? Porque se nós olharmos um pouco, nós vamos encontrar muitos irmãos e irmãs, e nós aqui devemos conhecer alguns e conviver com algumas pessoas, que tentam enlouquecidamente, compulsivamente, suprir uma fome que elas não conseguem nomear. E aí buscam nas coisas materiais para suprir essa fome que, à medida que nós vamos olhando, que nós vamos investigando, nós vamos convivendo com as pessoas, nós vamos percebendo que é uma fome da alma. Muitas vezes nós vamos encontrar irmãos que se dedicam compulsivamente a compras, a drogas, a comida, ao sexo, aos jogos, buscando saciar uma fome que não é do corpo físico. E eu vou compartilhar com vocês um exemplo. Nós fazemos um trabalho numa comunidade terapêutica para mulheres dependentes de droga. E quando elas chegam na casa, no período ali inicial dos 15 dias, algumas um pouco mais, que é aquele período ainda de trabalhar, de lidar com a abstinência, com a falta da droga, elas têm a tendência por substituir a droga pela comida e comem compulsivamente. Uma certa ocasião, alguns meses atrás, eu estava conversando com uma delas, né, porque ela disse assim, eu estou passando fome aqui nessa comunidade. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, mas você não come ao longo do dia? Como? Elas fazem 6 refeições. E aí eu perguntei para ela assim, mas como é que alguém que faz 6 refeições ao longo do dia pode ter tanta fome? E ela olhou para mim, ela falou assim, mas a fome não é do meu corpo. É essa fome que a gente está falando. A gente substitui pelas coisas materiais e não sacia uma fome que é da alma, que é do espírito. E não há comida, não há jogo, não há compra, não há compulsão que dê conta de saciar a fome que é da nossa alma. E do que será que a nossa alma tem fome? Qual será o precioso alimento para a nossa alma e para o nosso espírito? Paulo já sinaliza, ele diz assim, é bom que o coração seja fortificado pela graça e não pelos alimentos. Então ele já está nos sinalizando que aquilo que alimenta o nosso espírito não é aquilo que pode apodrecer, que pode se perder, que pode ser roubado por ladrões, que a traça pode corromper, que a ferrugem pode destruir, não. Não é isso que alimenta o nosso ser.
Mas nós também temos que tentar tomar um cuidado muito grande quando nós falamos do alimento do espírito, para que nós não caiamos em outro extremo. Nós somos corpo material, espírito e um corpo semimaterial. Nós precisamos cuidar da matéria e do espírito. Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do sede perfeitos, o último item do capítulo, ele vai falar da importância de cuidar do corpo e do espírito. Então, nós temos que ter muito cuidado para não cair em nenhum dos dois extremos. Os materialistas, que só veem no corpo a razão de ser, o cuidado e o sentido, e também desprezar o corpo e pensar que nós temos que cuidar apenas do espírito. Kardec vai dizer que a conduta do homem de bem é o equilíbrio, porque nós temos um corpo que nos foi dado para nos permitir essa viagem nesse planeta. Então, nós precisamos sim cuidar dele, com a alimentação, com as atividades físicas, usando os recursos que a medicina nos oferece para que nós possamos para cuidar dele. Sim, precisamos fazê-lo. O que a doutrina nos convida a refletir é que nós possamos estar sempre atentos que nós não somos esse corpo. Nós estamos nele e cuidamos em respeito ao que ele nos permite fazer neste mundo. Ele é o nosso veículo para transitar neste planeta. E nós, espírito que somos, precisamos dedicar o mesmo cuidado ao espírito, aquilo que está nos alimentando, aos exercícios que o espírito precisa fazer, aos cuidados que precisamos ter com o nosso espírito. Essa mensagem do Emmanuel nos convida a pensar nisso. Então, é o equilíbrio que nos convida a doutrina espírita. E nós precisamos ter esse cuidado com o espírito que nós somos, porque é esse espírito que vai atravessar o portal, quando deixar esse corpo físico, vai atravessar a porta deste mundo material para voltar para casa, e que nós precisamos cuidar para que ele possa voltar em boas condições ou em melhores condições. E isso vai depender de como nós vamos cuidar dele, de como nós vamos nos alimentar. Porque quando nós exageramos no nosso alimento do corpo físico e nos sentimos mal, Emmanuel vai dizer que quando nós também exageramos com os alimentos espirituais, nós também nos perturbamos. Quando nós nos dedicamos a nos alimentar de forma desregrada, nós temos comprometimentos no corpo físico. Nós também teremos comprometimentos do corpo no espírito, com o desregramento do alimento que nós servirmos a esse espírito. Então, Emmanuel começa a mensagem dizendo exatamente isso, que assim como há um desregramento, há uma falta de cuidado, há vícios na alimentação do corpo físico, nós vamos encontrar também vícios na nutrição da alma, e que nós precisamos ter cuidado, nós precisamos estar atentos. Lá, buscando entender, buscando alguns conteúdos para que nós refletíssemos essa manhã, lá no capítulo 9 do livro Nosso Lar, nós vamos encontrar uma passagem, André Luiz falando, lá na colônia Nosso Lar, ele vai tomar conhecimento que já houve uma época que eles tiveram problema em relação à alimentação, para a gente entender um pouquinho esse alimento do espírito. E ele relata lá no livro, que o governador da colônia precisou adotar algumas medidas para que os seus habitantes pudessem se adaptar às leis da simplicidade. Então, nós já temos aqui uma dica. O nosso espírito precisa de um alimento e de alimentos que se sustentam na simplicidade. E lá, no relato do André Luiz, lá no Nosso Lar, só para a gente fazer um paralelo, ele conta que depois de muitas tentativas, de muitas ações que buscaram naquele grupo
orientar quanto à alimentação, a colônia Nosso Lar recebeu a visita de 20 instrutores de planos superiores para poder espalhar novos conhecimentos, para ajudar aqueles espíritos ali, habitantes da colônia Nosso Lar, a se dedicar, a buscar em si alimentos efetivamente necessários ao espírito. E aqui é importante fazer um parênteses, porque na colônia Nosso Lar há muitos espíritos com necessidades, impressões ainda muito ligados à matéria. Quando nós nos agarramos ao nosso corpo e entendemos que nós somos esse corpo, quando nós desencarnamos, nós ficamos ainda muito presos a isso que é essa ideia ilusória que nós temos. Então, nós temos sensações, nós temos impressões ligadas ao corpo físico. E é isso que o irmão Lísias está explicando para o André, que há algum tempo atrás, lá na colônia, houve necessidade da intervenção do governador para ajudar aqueles espíritos ainda muito arraigados, muito presos à matéria, a entender que o espírito necessita de alimentos muito simples. E apoiados por esses instrutores que vieram de esferas superiores, eles então foram aprendendo, foram adquirindo o conhecimento necessário para se dedicar a essa alimentação simples. Mas eu não vou entrar em detalhe, porque quem não leu o livro Nosso Lar vai ler depois e vai se aprofundar nesse capítulo. Mas a intenção aqui é só trazer um pouco dessa reflexão para que nós possamos perceber que o alimento da nossa alma é um alimento simples. Nós temos o hábito equivocado de achar que as coisas que Jesus veio nos explicar, nos dar exemplo, nos convidar a testemunhar, elas são dantescas, elas são desafiadoras, elas até são um pouco difíceis pela nossa dificuldade de nos separar da matéria que habitamos. Mas quando nós ouvimos, permitimos entrar em nós esses ensinamentos, como espíritos imortais que somos, nós vamos percebendo que o tempo todo Jesus nos convida à simplicidade. Então, o alimento da alma é um alimento simples. Na verdade, nós vamos falar assim, o alimento da alma, em sua essência, é o amor. Mas até que nós alcancemos esse amor, com a sublimidade que Jesus nos ensina, existem estágios. Então, qual é o alimento da minha alma? A Maíse deu um exemplo agora pela manhã. Quando eu abro a janela e sou capaz de respirar fundo e dizer, Senhor, obrigada pelo dia de hoje. Vocês observaram como é que está o sol hoje? O céu? Receberam um pouco do calor do sol no rosto? Esse sentimento de gratidão, ele alimenta a nossa alma. Quando a gente olha para alguém e diz, bom dia, porque o meu desejo é que o seu dia seja o melhor possível. Bom dia para você. E o outro olha para mim. Isso alimenta a nossa alma. Quando alguém está entristecido ao nosso lado e a gente olha para aquela pessoa, só querendo dizer, eu estou aqui se você precisar. Isso alimenta a nossa alma. Quando o outro me agride, e eu, no esforço imenso de ser uma criatura melhor, paro e falo, o que será que está acontecendo com esse meu irmão hoje que está assim? Por que será que ele está tão doído, tão sofrido e está precisando me agredir? Antes de pensar em retrucar, antes de pensar em retribuir aquela agressão. Esse esforço que eu faço de compreender o desequilíbrio do outro alimenta a minha alma. E não são alimentos viciosos. Porque quando eu me permito me envolver na raiva
cólera, no desequilíbrio, esses sentimentos também alimentam a minha alma. Mas o efeito deles no meu espírito é diferente. É um efeito de desequilíbrio, de desarmonia, que vai aos pouquinhos criando dores e enfermidades no meu espírito que acabam se materializando no meu corpo físico. Esses são alimentos viciosos, como diz Emmanuel. Mas, se eu me esforço, me vigio, cuido de alimentar na minha alma o esforço de compreender o outro, o esforço de tentar perdoar o outro, o esforço de ser hoje uma pessoa melhor, eu estou alimentando a minha alma com alimentos que vão me dar saúde espiritual, vigor espiritual. E Leon Denis vai nos dizer que nós somos uma usina, né? O nosso espírito é uma usina. E uma das potências dessa usina é o pensamento, porque o pensamento é criador. Tudo começa lá. É por isso, quem já teve a experiência de passar por tratamentos físicos e físico-espiritual aqui na casa ou em outras casas, devem ter sempre recebido a recomendação dos amigos espirituais: cuide dos seus pensamentos. Leia bons livros, dedique-se a boas conversações. Ou quem faz tratamento aqui na casa, lá no Salão Eurípides Barçanufo, já deve ter ouvido muito. Antes de vir para o tratamento, cuide do seu dia, evite discussões, evite destemperos. Porque essa situação de equilíbrio que nasce do nosso pensamento são alimentos saudáveis à nossa alma. Só que nós escolhemos o alimento do qual nós queremos nos servir. Essa é uma escolha de cada um. Por isso é tão importante nós vigiarmos, nós cuidarmos daquilo que nasce nessa potência que é o nosso pensamento, nesse lugar especial que é o nosso pensamento, que tem esse poder criador. Leon Denis vai dizer que o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. É a sua chama que aquece as almas e ilumina os desertos da existência. Mas olha só o que ele diz: é temível porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida quanto para a ascensão. Nós somos o que nós pensamos, nos dizem os espíritos. Nós vamos criando em torno de nós. Por isso é tão importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos, que alimentam o nosso ser. E nesse exercício de tentarmos ser melhor, só é possível quando nós estamos aí sintonizados, quando nós estamos já de coração aberto, permitindo que o Evangelho de Jesus venha nos transformar. Quando nós nos colocamos obedientes e entregues ao jugo de Jesus, para que nós possamos, sim, dar conta de nos alimentarmos daquilo que é essencial para o nosso ser. Porque é esse alimento que vai nos dar vigor e ânimo para que nós sejamos capazes de ter os comportamentos e as atitudes que nós somos convidados a ter. Essa é a reflexão que Emmanuel nos traz nessa manhã. Nossa alma, ela tem fome de verdade. E a Joana de Ângeles vai falar sobre a verdade num dos seus livros, que eu não me recordo o nome agora, e ela vai dizer que a verdade, da sua forma bem característica de dizer, é o próprio Criador. Nós temos fome da presença de Deus na nossa vida. E para que nós possamos nos alimentar
para que nós possamos nos saciar dessa fome, só há um caminho: nos servir do banquete do Evangelho de Jesus. Lá sim está o alimento de que nossa alma necessita, para que a gente possa se preencher do Criador dentro de nós. Mas não é de uma hora para outra, não é enlouquecidamente, não é compulsivamente. É de forma regrada, de forma cuidada, com equilíbrio entre o corpo e o espírito. É de forma vigilante, de forma atenta. E por que nós estamos dizendo isso? Porque não é nós tomarmos atitudes para as quais nós ainda não damos conta. É fazermos aos poucos. É exercício, é treino. Pode ser que eu não dê conta ainda de me sensibilizar com a natureza onde eu vivo, mas eu vou tentando todo dia. Pode ser que eu não dê conta ainda de dar um sorriso tão generoso com quem eu convivo, mas eu vou tentando e aos poucos eu vou conseguir. Pode ser que a hora que me agridam eu ainda não dê conta de pensar antes: por que será que a pessoa está assim, tão desequilibrada, tão ferida? E tem o impulso de querer reagir. Mas à medida que eu vá tentando, que eu vá me esforçando, eu vou conseguir. Então é por isso que o alimento ele é em doses pequenas, para que nós não nos empanturremos, para que nós não nos desequilibremos, para que nós não assumamos uma postura exagerada de atitudes, eu quero dizer, esqueci a palavra, de fanatismo, atitudes fanáticas de uma vida espiritual que nos afasta do mundo, de forma alguma. Nós vamos ver nos ensinamentos de Jesus que o nosso trabalho é no mundo, com as pessoas com as quais convivemos e sempre na dose do equilíbrio. Jesus tinha condições de fazer coisas que nós consideraríamos sobrenaturais. E ele não o fez para não agredir a nossa consciência, para não nos agredir. Que nós também tenhamos esse cuidado, sabendo bem nos servir dos alimentos espirituais, para que esse alimento impulsione a nossa ação, o nosso comportamento, impulsione a nossa transformação, para que nós possamos chegar à condição, há alguns anos, de espíritos mais evoluídos que se alimentam essencialmente de fazer o bem. Esse é o alimento caro às suas almas, que não é nada mais, nada menos que o próprio amor em ação. Então, Emmanuel nos convida que o nosso coração se alimente da graça e não dos alimentos materiais. Que o nosso coração seja vigilante para se alimentar daquilo que é essencial ao espírito imortal que nós somos. E fica o convite para todos nós nessa manhã de voltar à mensagem 134 do livro Pão Nosso, para buscarmos lá outras reflexões que podem ser úteis à nossa alma, que podem ser úteis à nossa jornada aqui na Terra. Tenham todos um excelente final de semana, fiquem em paz e aproveitemos muito bem o dia de hoje, que, como disse a Maísa, é a nossa oportunidade de reescrevermos a nossa história, de refazermos nosso caminho, nos alimentando no banquete que Jesus nos oferece a todo momento. É muito bom, né, poder começar o dia com essas reflexões, com todas essas gotas de ânimo que a gente ouviu aqui agora. E parece que hoje as lições, né, tudo que foi lido aqui foi, assim, alimentos, como a gente pode alimentar o espírito, como a gente pode melhorar a nossa fala, como a gente pode melhorar o nosso olhar para o mundo, olhar com os olhos do coração, com os olhos mais amorosos, assim como fazia o nosso mestre.
conosco. Ele nos olhava com tanto carinho, ele nos tratava com tanto amor e só deixou isso, esse rastro por onde ele passou. Esse rastro de amor, de luz, de paz, de paciência, tudo isso que nós podemos construir a cada dia. E hoje, para terminar assim, as nossas reflexões desse trabalho, desse primeiro trabalho da manhã, eu escolhi aqui aleatoriamente um trechinho e que fala exatamente da fala. Eu abri e caiu essa, do livro Gotas de Sabedoria. Eu acho que, então, a gente está precisando falar muito sobre isso, porque a fala, a gente sabe que é muito importante, até para nós mesmos, né? Quando a gente fala coisas boas, quando a gente fala coisas positivas, quando a gente fala do bem, o nosso espírito se alimenta, o nosso corpo também se alimenta, como a Patrícia disse, e isso tudo é importante para a nossa evolução e para o convívio com os nossos irmãos também. E é muito, muito bom a gente ter alguém assim do lado com ânimo, com fé, com coragem, para poder... A gente também, que às vezes a gente está meio desanimado, né? Porque quem não tem dificuldades, quem não tem problemas, quem não tem alguma coisa para resolver, que às vezes você fica assim, meu Deus, o que eu faço? E é bom ter alguém do seu lado que possa dar uma palavra de consolo, de ânimo, de fé. Não, vamos em frente, você vai conseguir, vamos tirando essas pedras, vamos em frente que a gente consegue. E aí, esse capítulo aqui diz assim, fala. Deus facultou-te a fala como sublime instrumento de educação. Não desperdices luminoso recurso. A língua traduz os pensamentos, influenciando atos e decisões, promovendo a renovação social ou fomentando a guerra. Fala, portanto, usando a divina ferramenta para construir. Quem fala pode e deve veicular o bem. Fala um bom dia a um amigo. Dize palavras de estímulo. Pronuncia vocábulos de gratidão. Canta as verdades do Espírito e a verdade te reconhecerá. E com isso a gente vai alimentando o nosso espírito e o nosso corpo físico. Porque mais do que alimentos... a gente precisa de alimentos, sim, mas os alimentos da alma, às vezes, nos saciam muito mais do que os alimentos materiais, como a nossa irmã falou agora há pouco. Então, vamos procurar na natureza, vamos procurar nas palavras bonitas, nas palavras de ânimo, nas palavras de consolo, alimentar a nossa alma e seguir em frente, sempre nessa trilha da evolução, que é o que nós queremos e que o nosso Mestre também deseja de nós. E agora, com o nosso coração cheio de gratidão por esse momento, e a gente tem que aproveitar cada momento, porque o momento anterior, agora, 1 minuto atrás, já não vai acontecer mais. Então, vamos aproveitar cada momento da nossa vida com o nosso coração, com a nossa mente aberta, com o nosso, espírito, querendo aprender, querendo evoluir. E é o que nosso Mestre quer da gente, nosso Pai deseja de nós, a nossa evolução. Então, que possamos aproveitar cada minuto que temos para isso e as oportunidades que Ele nos dá, como o dia de hoje, por exemplo. Então, agora, com o coração repleto de gratidão, vamos pedir assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que possamos ter um dia de muita luz, de muita paz e muito amor. E um final de semana com esse sol maravilhoso, com esse friozinho gostoso, e com tudo que Deus nos proporciona todos os dias. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Lembramos a todos o nosso atendimento fraterno, que funciona ali no outro prédio, e temos irmãos todos os dias, a partir de 8h30, e sábado a partir das 9h30, para um conselho, uma palavra amiga, para um bom dia,
Sempre teremos muito prazer em recebê-los. Então, aguardamos quem precisar. Obrigada.